Olá! Segundo a Organização Mundial de Saúde, são coletadas no Brasil cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue por ano, o que corresponde a 1,8% da população doando. Embora o índice esteja dentro do intervalo recomendado, que varia de 1 a 3%, ainda não é suficiente para atender a demanda do país. Esse é o assunto do Vitalidade, que estreia hoje aqui na TV Câmara NH. Nossos entrevistados são Jordana Alves, biomédica, e Douglas Fitarelli, farmacêutico, profissionais aqui do Hemovida de Novo Hamburgo. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Vitalidade, um prazer recebê-los aqui para falar hoje especificamente então sobre a campanha Junho Vermelho, que é de conscientização à doação de sangue. Então, Douglas, qual a importância dessa campanha e que ações o Hemovida faz, então, para estimular esse processo aqui entre a comunidade, tanto de Novo Hamburgo quanto do Vale dos Sinos? A gente agradece inicialmente o convite, né, que é bem importante para a gente manter um estoque regular de doadores, né? Então, nós estamos no Junho Vermelho, que é um mês que foi determinado para ser um ponto de divulgação da necessidade dos nossos estoques serem mantidos, né? Então, a gente atende 15 hospitais de todo o estado. Então, a gente tem que manter esses estoques regulares porque a necessidade é bastante grande. Eventualmente, a gente tem necessidades maiores, por exemplo, com pacientes com dengue, né? Então, a gente tem uma necessidade maior de fazer algumas transfusões, por isso, então, os estoques são mais consumidos e por isso a gente precisa, então, sempre repô-los. Então, a gente está sempre fazendo campanhas regulares, né? Utilizando a imprensa, a rádio, jornal, né? Mesmo a televisão, para tentar captar esses doadores para que sejam nossos doadores regulares, então que possuam uma regularidade, que não doem somente uma vez, esporadicamente, e depois deixem de passar a doar o sangue conosco, né? Então, as nossas campanhas acontecem, a gente tem também formas variadas de, depois a gente vai passar para vocês, de fazer a doação de sangue, né? Entrar em contato conosco, a gente tem via telefone, via site, né? Via Instagram, redes sociais, né? Então, é bastante fácil fazer o contato conosco, né? Então, a gente precisa realmente dos doadores e que sejam regulares, né? Então, a gente criar essa cultura da doação regular, como acontece em outros países, né? No Brasil, como tu mesmo falaste, ainda não tem essa cultura, né? Para a gente ter um estoque estável que não crie necessidades de urgência ficar buscando doador na correria, que fica complicado para todo mundo, né? Então, esse é o nosso intuito, que a gente consiga criar um estoque regular de sangue e ter uma fidelização do doador, que também facilita os processos para a gente. O doador se sente mais seguro, nós temos também um sangue mais seguro, né, porque já conhece o doador, no perfil do doador. Então, esse é o nosso intuito, né, de tentar aproximar a população, né, da região para que a gente consiga ter esses nossos doadores fidelizados. Jordana, o Hemovida aqui de Novo Hamburgo, ele atende a quantos hospitais, mais ou menos, né, aqui da região? Como o Dr. Douglas disse, nós atendemos em 15 hospitais. Atendemos tanto o SUS quanto os hospitais privados, tanto que hoje 66% das nossas transfusões são direcionadas aos pacientes SUS. Então é muito importante a doação regular, tanto que o homem ele pode doar até 4 vezes no ano. Então no período de 12 meses ele pode fazer 4 doações e a mulher 3. A gente fala muito no Junho Vermelho, porque o Junho Vermelho surgiu por ser o mês que entra o inverno e normalmente no inverno, né, as doações elas acabam reduzindo em virtude das férias escolares, em virtude de termos mais resfriados, mais gripes, e com isso os bancos acabam sentindo mais, né, a falta do doador e caindo o estoque, chegando no estado crítico. Então hoje nós atendemos de segunda a sábado, todos os sábados o Hemovida está aberto para atender os doadores. Atendemos na parte da manhã, das 7h30 até as 12h30, de segunda a sexta, e nos sábados, das 7h30 até as 12 horas. Sábado também. Então, a gente sabe, né, que tem leis que incentivam a doação de sangue, que a pessoa pode se ausentar do trabalho, né? É garantido esse direito de ir doar e ter uma falta justificada, né? Mas para quem deseja também tem a opção, quem não trabalha aos finais de semana, do sábado, então. Todos os sábados estamos abertos. Uma vantagem que nós temos também é o estacionamento, né, doutor? Que é isento. Nós estamos localizados dentro do Hospital Regina, então tem a facilidade do agendamento, do estacionamento. É só avisar que vai fazer a doação de sangue e é isento. E é isento. Dentro do banco de sangue ocorre a isenção, né? Então,
E é um ato que ocorre muito rápido, né? O atendimento total dura em torno de 40 a 50 minutos, sendo que o ato da doação já dura uns 10 minutos. É muito rápido que a gente consegue salvar vidas. Enquanto quando um paciente vai receber uma hemácia, é de 2 a 4 horas. Não há diferença de tempo, né? Então, assim, é importante nós conscientizarmos a população de doação de sangue se tornar um hábito, como vários outros, né? E não uma ação, desculpa, e não uma ação Exato. esporádica, como o doutor falou. Vamos fazer assim, ó, eu estou interessada em doar sangue, né? Digamos que seja a minha primeira vez. Eu entro em contato, agendo, quais são os trâmites lá dentro, como é o caminho do sangue dentro do Hemovida? Então, a doação, eu sempre digo para os doadores que a doação começa em casa, quando a gente se prepara para o ato, né? Então, eu vou agendar a doação, eu vou me preparar em casa. De que forma? Eu vou estar alimentada, eu vou ter descansado no mínimo 6 horas, não vou ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Se eu tiver algum resfriado, alguma virose, vômito, diarreia, eu tenho que aguardar 7 dias. Se eu tive febre, vamos aguardar 15 dias. Dengue, que nós estamos, né, vivendo esse grande problema de saúde pública. A dengue, ela impede 4 semanas, 30 dias. 30 dias. Mas, se porventura for uma dengue hemorrágica, vai impedir 6 meses. E se ainda eu precisei transfundir, aí vai impedir 12 meses. Então, depois de curado, Jordana? Depois de curado. Tá. Isso. Então, a preparação eu vou agendar, eu vou cuidar da minha saúde, né? Fazer uma análise se eu realmente estou saudável para doar, estar alimentado, portanto, documento com foto, ou um documento oficial, né? Bem hidratado, que é muito importante. Alguns impedimentos que são básicos, tatuagem. Tanto tatuagem como piercing impedem 12 meses. 12 meses, independente do lugar. Agora, se o piercing for em alguma região úmida, na região oral, genital, eles impedem por 12 meses após a retirada. Maquiagem definitiva, ela entra no mesmo critério da tatuagem, são 12 meses. Exames que são simples, como endoscopia, laparoscopia, colonoscopia, eles impedem por 6 meses, né? Independente... Nossa, essas informações, por exemplo, eu não sabia desses exames, né? Por mais que nós estamos bem, seja somente um exame de rotina, ele cai no critério dos 6 meses. Vacinas, né? A vacina da gripe, que nós estamos em campanha, são 48 horas que impede. Agora, uma vacina da febre amarela já vai impedir 30 dias. Então, podem ligar para o banco de sangue para ver se está dentro dos critérios, até para a pessoa não perder o tempo dela de ir até o banco de sangue, né? E a gente está aberto para todas as dúvidas. Cirurgias, alguns procedimentos cirúrgicos, eles impedem por 90 dias, outros por 6 meses, outros por 1 ano. Então, como são muitos critérios, e surgiu a dúvida, pode entrar em contato conosco, né, doutor? A gente tem nas nossas redes sociais as informações básicas. É né? @hemovidanh. Isso, exatamente. E também pelo WhatsApp, depois a gente passa o número certinho para vocês. A gente tem também todas as informações. Quando a pessoa entra em contato, já aparece uma lista, mais ou menos assim, do que a gente tem de impeditivos, né, mais básicos. Então a pessoa já pode saber, antes de tentar agendar, se pode agendar ou não, para não perder tempo também, né? E por que tem tanto impedimento, né? Isso são portarias federais de segurança, né? Então a gente sempre procura buscar segurança na transfusão. Para o paciente que vai receber o sangue, ter um sangue seguro, né? Sem doença, enfim. Então por isso que são vários impeditivos, né? Para aumentar a segurança do paciente que vai receber a transfusão posteriormente, né? Em relação às lactantes e gestantes, né? Qual a recomendação? Gestante não pode doar. Lactante, se já faz 12 meses do parto, ela pode doar sem nenhum problema. E lembrando, então, que o homem pode doar a cada 3 meses e a mulher a cada 4 meses. Isso. Fala-se também em relação ao peso, né, do doador. Que é no mínimo 50 quilos. E a idade? A idade é de 16 anos a 69 anos. Porém, quem nunca doou e já tem mais de 61 anos não vai conseguir doar. Então, para quem nunca doou, vai ser dos 16 aos 60 anos.
para quem já é doador, a gente consegue estender até um dia antes de completar 70 anos. Em relação às doenças, né, a gente também sabe das hepatites, né? Tanto a hepatite A quanto a B, a C, as demais hepatites, todas são impeditivas, porque lendo nas orientações de vocês, diz ter tido até os 13 ou 11 anos, né? Então, é até uma dúvida particular minha, porque eu tive hepatite A com 15 anos. E sempre fiquei com essa memória de que eu não poderia ser uma doadora em função disso, né? Não são todas as hepatites que são impeditivos, né? Então, a hepatite A, por exemplo, ela não é triada. A gente não faz a triagem porque ela não tem risco de transmissão, né? Então, já a hepatite B, hepatite C, sim, são patógenos, né, que impedem a doação. Então, se a pessoa teve já anteriormente uma hepatite C ou hepatite B, a pessoa não vai poder ser doadora. Então, ela é impeditivo justamente para não ter o risco de transmitir para o paciente que vai receber esse sangue essa doença, né? Então, mesmo que tu não tenhas mais os sintomas da doença, né? Eu tive a hepatite B há 15 anos, por exemplo. Mas dentro do teu sangue vai ficar um marcador, que a gente chama de anti-HBC, que vai mostrar que tu teve essa hepatite. Então, ela pode estar mais ou menos assim, como a gente poderia falar, escondida dentro do sangue, então, e ser transmitida para quem vai receber a transfusão. Então, por segurança, a gente não pode receber esse sangue de quem já teve as hepatites, né? Então, a gente faz triagem de vários patógenos, né? Então, a gente colhe o sangue, colhe também um tubo pequeno para fazer as amostras, os testes, né? Contra chagas, sífilis, hepatite B, hepatite C, enfim, outros, HIV, né? Também, né? Então, todos os testes são feitos para aumentar a segurança do paciente, né? Que vai receber a transfusão de sangue. E as doenças autoimunes, tem alguma restrição? Essas autoimunes impedem o doador definitivamente. Definitivamente. Segundo a Independente legislação. de qual seja, um impedimento né? Porque a gente tem definitivo. uma ampla gama, né, de doenças. Tem. Também por questões de segurança, né? Sim. Porque no sangue do paciente com doença autoimune a gente tem muitos anticorpos que podem fazer uma reação com quem vai receber o sangue e criar um problema. Então a pessoa precisa receber o sangue para melhorar seu estado de saúde. Sim, ela já está, exato, né, já está no debilitada. estado Então por isso que é impeditivo. Até um dos testes que interfere bastante dos doadores que têm uma doença autoimune e não sabem, né? É o Cumbis direto. Acaba que nenhuma bolsa, a doação daquele doador eu não consigo usar, porque ela não é compatível a nenhum outro paciente. Né? Porque o Cumbis dela o Cumbis direto está alterado. Claro que às vezes a pessoa não sabe que ela tem a doença autoimune, né? E doa. E a gente acaba visualizando. Por isso que né? tem toda a realização dos testes, Isso. mesmo que a pessoa vá, ela informe, tenha conhecimento, às vezes escapa alguma coisa ou ela não lembra, né? Mas daí tem toda essa averiguação do sangue que vocês fazem. Correto, Então a gente começa o processo do sangue, é feita uma triagem, né? Uma entrevista com o doador. Então a gente segue várias perguntas de uma portaria também específica do governo federal, questionando sobre essas situações e os hábitos do paciente, né? Justamente para tentar captar alguma informação que possa passar desapercebida, né? Então, por isso que é bastante importante. E todo o processo de doação começa nessa triagem, né? Então, é muito importante a gente fazer e acompanhar todos os processos seguintes também. Nós entrevistamos algumas vezes a Nádia Bacarin, que trabalhava no Hemovida, conversamos com ela lá, no Hospital Regina, né? Conversamos virtualmente também na época da pandemia, que foi uma época bem crítica, assim, né, em relação à escassez de sangue. E sobre isso eu quero perguntar, então, nesse momento que a gente vive agora, teve todo o mês de maio, como foi, né, trabalhar com essa questão durante esse período de calamidade que a gente ainda está vivendo de alguma forma, né? Menos, né, porque as chuvas cessaram, né? Mas como foi, então, este momento aqui da tragédia climática? Foi um mês bastante atribulado para captar doação de sangue e para transmitir também. A gente fazia transferência das nossas bolsas de sangue para os outros locais que a gente atende, né? Como eu te falei, a gente atende o estado inteiro, então a gente precisa mandar sangue para Santo Ângelo, para Bento Gonçalves, e as estradas estavam fechadas, né? Então a gente utilizou muito transporte aéreo, teve apoio do governo do estado, governo federal para isso, exército, né? Também aeronáutica nos auxiliou muito em fazer essa transferência, essa entrega das bolsas de sangue para os hospitais que estavam necessitando, né? Nós mesmos a gente teve que fazer, para ir para São Leopoldo, eu me recordo, no domingo posterior, assim, ao início da enchente, a gente tem que fazer uma volta por Taquara para poder entregar sangue em São Leopoldo, né? Então demoramos 2 horas e meia para a gente chegar com sangue em São Leopoldo, que é um hospital que a gente atende também, né?
Então, bastante complicado mesmo, graças a Deus a gente está passando por isso. A gente teve uma diminuição das doações, obviamente, porque as pessoas não conseguiam acessar, chegar até o banco de sangue, né? E as necessidades continuavam, porque mesmo não tendo as cirurgias eletivas, né, foram suspensas, mas, enfim, em situações de emergência a gente precisa atender. Então, foi bem complicado mesmo para a gente conseguir passar por esse mês, né, na parte da doação de sangue e transfusões também. Foi desafiador, né? Desafiador. Mas e continua agora sendo ainda. Já está normalizando um pouco? Nem dentro tanto, dos porque a índices? gente utiliza muito transporte aéreo para enviar as amostras para serem testadas também, né? Então, hoje o aeroporto de Porto Alegre está fechado, né? Então a gente está tendo que utilizar o transporte terrestre ou o aeroporto de Caxias. Então está bem complicado ainda nessa questão, né? Algumas estradas também estão fechadas, a gente tem que desviar, né? Mesmo para Santo Ângelo a gente está tendo que fazer um caminho maior, né? Para poder atender os bancos de sangue que recebem o nosso sangue. E vocês recebem doadores de outras cidades também, além de Novo Hamburgo? Sim, toda a região do Vale dos Sinos nós recebemos. Agora, no dia 14 de junho, então, a gente comemora o Dia, né, nacional, Dia Mundial. Dia Mundial do doador de sangue, né? E tem uma estimativa de que ao doar sangue, ele está salvando não só uma vida, né, mas várias vidas. Isso. E no dia 14 nós estamos com uma campanha bem bacana, né, doutor? Nós estamos estendendo o horário das 7h30 até as 15 horas e cada doador vai reverter, a sua doação vai reverter, além do ato em doar sangue, vai reverter em uma doação de cesta básica para os desabrigados, né, enfim, Isso, da enchente. Então, se a gente tiver 100 doadores, o Hemovida estará doando 100 cestas básicas. Qual é a capacidade que vocês têm de atendimento por dia, assim, de doadores? Nós atendemos 7 doadores a cada 30 minutos. Então, 7 doadores a cada 30 minutos. Isso dá... a gente 60, consegue até umas 100 pessoas? Quando o horário estendido, sim. Horário estendido até sim. 130 pessoas. Exato, a gente já chegou a coletar. Porque como a Jordana falou, o processo é rápido, não é demorado, né? O processo da doação em si, né? Então, claro, tem toda a parte da triagem, né? Do cadastro do doador, enfim. Mas o processo todo leva em torno de 40 a 50 minutos. Então, a gente consegue, né, atender, porque a gente tem várias poltronas de doação, né? Então, a gente consegue atender várias doações ao mesmo tempo. Isso, correto. Quantos ml de sangue, para desmistificar um pouco isso, né, é doado a cada doação? Varia, né, em relação ao nosso peso e à nossa altura. Então, a gente, no Hemovida, nós coletamos de 420 a 460 ml. Né? Tem outra, para desmistificar também, né? Quando a gente doa sangue, nós não emagrecemos, né, doutor? Porque o nosso organismo estabelece o volume, né, de uma forma muito rápida. Não ficamos fracos, só no primeiro momento. Isso acontece muito quando é a primeira doação, né? Mas tanto que as pessoas, às vezes, nós orientamos que a atividade física só pode ser feita 12 horas após a doação. Mas a gente sabe que tem muitos doadores que saem tão bem e acabam, né, não respeitando a nossa orientação. Então, a gente retira 420 a 460 ml, doação de sangue não emagrece, e também não é porque eu doei hoje, eu preciso seguir doando, que às vezes chega essa dúvida dos doadores, né? Depois de eu doar uma vez, o organismo vai exigir que eu siga doando. Não, não é o organismo, né? Eu acho que é o teu ato em si que exige essa tua solidariedade, essa caridade, né? Porque é fazer o bem sem olhar a quem, né? É uma frase que é manjada, mas doação de sangue nada mais é uma grande caridade, né? E salvar vidas. Continuando um pouquinho em relação ao Dia Mundial, né? Falei que tem o direito anteriormente de não ir trabalhar naquele dia, né? Mas também tem várias outras leis, concurso público, paga mais barato para assistir um show cultural, né? Esse direito à meia entrada. Então, além de estar fazendo um ato, né, beneficente, de amor, de carinho, respeito ao próximo, ainda tem vantagens legais, né? Correto. Para estimular o ato da doação. A gente tem uma carteira do doador, né? Então, aqui no Hemovida também tem. Isso, nós confeccionamos, né? No momento do cadastro do doador, é confeccionada essa carteira do doador, que ele pode acessar esse direito, né? De meia entrada em vários espetáculos, enfim, né? E também tem outros benefícios que ele pode também conseguir com essa carteira de doador regular, né? Mas tem que ter, por exemplo, assim, umas 3 doações ou já a partir que tu tem a carteirinha já tá valendo? O desconto ele é para doador regular. Né? Então,
o homem tem que ter no mínimo 3 doações em 12 meses e a mulher 2 doações em 12 meses. É uma lei estadual, né? Então, tanto a minha entrada para shows, para jogos, para isenção de concursos públicos. Nós temos outro dado aqui da Organização Mundial da Saúde que fala que em 2022 foram 3,1 milhão de coletas de sangue contabilizadas aqui no Brasil e que em 2023, então, nós possuímos 2.097 serviços de hemoterapia, né, entre centros de coletas, hemocentros, hemonúcleos e outras unidades espalhadas, então, aqui por todo o nosso país. Quando a pessoa ela doa sangue, né, a outra pessoa que recebe, não o sangue ele é composto por diversas partes, né? Então eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho desse processo, né, e dos tipos, ou melhor, formas de fazer a doação, né? Porque tem a doação que é feita diretamente, né, coletando o sangue, mas tem a por aférese também, né? Qual a diferença, né, e como os tipos de sangue são direcionados, então? As partes do sangue. A doação ela pode ser sangue total, que é aquela doação que é da bolsinha, que a gente, né, tem o maior número. E por aférese, ela é um equipamento que nós selecionamos o hemocomponente a ser coletado. Porque na doação de sangue total, ao momento que nós coletamos, ela vai para o processamento. Ali ela vai se transformar em concentrado de hemácias, em concentrado de plaquetas, em plasma fresco congelado ou crio. Para aférese, no Hemovida, nós coletamos plaquetas, né, somente plaquetas. A gente faz outros procedimentos com a máquina, mas em termos de coletar doador, são plaquetas. Uma doação de aférese, ela tem uns critérios mais específicos. É importante que esse doador já seja doador regular, porque a doação dura em torno de 50 a 60 minutos. É mais longo o processo. Bem mais longo que uma doação de sangue total, que são 10 minutos. Mas um doador de aférese, ele pode equivaler a 12 doadores de sangue total. Por quê? Porque quando nós fracionamos, processamos aquele sangue total, a bolsinha que sai de plaquetas é uma quantidade em torno de uns 60, 70 ml. E uma bolsinha dessas é usada a cada 10 quilos, ou seja, um paciente que tenha 60 quilos vai precisar usar 6 doadores. Enquanto uma doação de aférese, um doador já conseguiria ajudar 2 pacientes ou 2 vezes o mesmo paciente de 60 quilos, né? Então, esses são os 2 tipos de doações que nós temos. E as plaquetas, elas são utilizadas pelas pessoas que estão em tratamento para leucemia, é isso? Também. As plaquetas, elas têm uma validade inferior, elas têm uma validade de apenas 5 dias. Então, por isso que nós precisamos sempre ter doadores regulares, né? A gente não consegue fazer um estoque, né? Plaquetas usam quem precisa, tem risco de sangramento, então sim, por aférese a gente usa para as leucemias, principalmente para o TMO, para pacientes que sofreram o transplante de medula, né? Mas pode ser usado para outros pacientes também, né? Na época da dengue nós usamos aférese porque era uma demanda muito grande de transfusão de plaquetas e eu precisava muito doadores. Tinham pacientes que faziam pools de 8 plaquetas 2 vezes ao dia. Então, num dia eles usam 16 doadores. E essa reposição, que é algo que é muito importante a gente falar, que é, se eu usei um hemocomponente, eu preciso repor. Porque eu usei porque alguém foi de forma voluntária para doar, né? E esse estoque precisa ser reposto para a gente seguir ajudando mais pessoas, né? Então, efetivamente, tem os glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma e o crio precipitado. Então, são 4 hemocomponentes. As plaquetas, a importância dela, né? Por que é muito importante na dengue, né? A dengue hemorrágica, então, né? As pessoas estão sangrando, então a plaqueta é um componente que ela inibe o sangramento, né? Ela consegue acabar com o sangramento. Por isso que é muito importante, né? A utilização das plaquetas nas pessoas com dengue, né? Por isso que a gente tem que ter esse estoque de plaqueta bastante completo, né? Porque a questão da validade, como a Jordana falou, é muito curta, né? E quando vocês fazem campanhas, por exemplo, nas redes sociais ou nos rádios, nos jornais aqui da cidade, a população, a comunidade camburguense, ela costuma aderir?
costuma Sim, abraçar, bastante, né? bastante. É uma comunidade bastante fiel, né, à doação. A gente tem a experiência de outros locais, como Porto Alegre, que é muito difícil ter doador de repetição, né? A gente fidelizar esse doador é muito... E aqui do lado, mas tem esse perfil diferenciado, né? O pessoal do Vale consegue nos auxiliar bastante, né? A gente tem grupos de doadores de várias cidades da região, né? Que a gente entra em contato e eles conseguem trazer muitos doadores para poder repor o nosso estoque. Então, até quando vocês estão com déficit, desculpa, vocês podem entrar em contato com um doador que já sabe que está Sim, fidelizado, sem assim, dúvida. né? Que Grupos. pode doar novamente. Sim, com certeza. Nós ligamos, mandamos WhatsApp. Nós temos aqui quem são as pessoas, então, que podem ser beneficiados com a doação de sangue ou que estejam precisando. Então, pacientes com câncer precisam de sangue, pacientes com anemia falciforme precisam de sangue, pacientes vítimas de acidente, queimaduras precisam de sangue, pacientes com doenças crônicas precisam de sangue, paciente que esteja com dengue hemorrágica precisa de sangue, né? Sim. Cirurgias. Teve alguma hemorragia, precisa de sangue. Bom, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Já falamos, então, sobre como acessar o Hemovida. Já falamos da importância de aderir, de ser, então, um doador fidelizado, né? Que as mulheres podem doar até 3 vezes ao ano, o homem pode doar até 4 vezes ao ano, de todos os benefícios que tem, então, tanto os legais, né? Quanto para a consciência. Acho que a pessoa, né, que doa tem essa... que faz esse ato de amor. Para terminar, assim, eu gostaria de uma mensagem de vocês, então, para a nossa comunidade, para aderirem não só ao Junho Vermelho, né, mas porque a gente precisa de sangue, né, precisa que os estoques estejam cheios durante todo o ano. E falasse também se tem um tipo específico de sangue que é mais difícil, né, e que precisaria de uma atenção especial, se alguém tem esse sangue, então, um sangue mais difícil de se conseguir. Jordana, parte do O negativo, poder citar isso. É muito importante. O O negativo, além de ele ser um doador universal, um bebê prematuro extremo, ele só pode usar O negativo, que tenha até 5 dias de coleta. Então, é muito importante nós termos doadores regulares de O negativo. Então, a gente precisa muito de O negativo, O positivo, A positivo. Assim, conforme é a população, né, que nós temos a maior parte da população ela é A positiva, ela é O positivo, nossos pacientes também são. Então, nós temos uma alta demanda, O positivo, O negativo, A positivo e A negativo, né, doutor? Mas todos os tipos de sangue são bem-vindos. São muito né? bem-vindos. A gente precisa ter, como a gente brinca que é um banco, né? Então a gente tem que trabalhar com várias moedas, né? Então as nossas moedas são os tipos de sangue. Então a gente precisa ter um estoque bom de todos os tipos de sangue, né? Então a gente obviamente aceita todo tipo de doação, né? Porque a pessoa está com B positivo e a gente tem um estoque, ok, a gente não vai aceitar, não, a gente aceita, né? Porque a gente sabe que vai sair, a gente vai ter o recebimento e vai ter que entregar o sangue, né, para necessidade. Então a gente convoca a população do Vale, né, para nos acompanhar nas redes sociais e também se tornar um doador regular, né? Então, a gente precisa desse apoio do pessoal. Nas redes sociais, a gente consegue, nas nossas redes sociais, a gente tem um link de autoagendamento, que foi uma novidade que a gente implantou esse ano. Facilita muito, então a pessoa pode entrar e selecionar o seu horário de atendimento, de acordo com a possibilidade, tem toda a nossa agenda disponível, agiliza o processo, não precisa ficar ligando, entrando com WhatsApp, enfim, né? Então, nas redes sociais tem um link para autoagendamento que está facilitando bastante o processo, o pessoal está aderindo bastante a esse tipo de agendamento. Jordana e Douglas, alguma informação a mais que vocês queiram trazer, acham importante ser mencionado sobre esse tema de doação de sangue? Eu acho que a regularidade é bastante importante, né? Então, como a Jordana falou, é um ato altruísta, né? Que a pessoa que doa acaba se sentindo bem, né? Por estar ajudando várias pessoas. Então, reforçar, então, dia 14, né? Que é a nossa data do Dia Mundial do Doador de Sangue, que a gente vai estar atendendo no horário estendido no Banco de Sangue de Hemovida, localizado no Hospital Regina, para que as pessoas entrem em contato conosco, agendem sua doação. Também aproveitando para reforçar a questão da doação, né? Que a gente vai doar cestas básicas. A cada doador, a gente vai doar uma cesta básica para uma instituição de caridade para auxiliar
necessitados nesse maio que a gente passou aqui no nosso estado. Mas para quem não puder ir dia 14, né? Também, exato. A gente está aberto de Tá segunda a sempre sábado, né, como a Jordana falou, para poder atender os nossos doadores e atender os pacientes que a gente precisa entregar sangue também. Muito obrigada. Eu Esperamos vocês lá. Eu que agradeço. Já tivemos a oportunidade de ir. Vamos fazer uma nova visita, porque com certeza é sempre importante estar trazendo para a discussão, para a conscientização, não só no mês de junho, né? Nosso programa vai ficar no ar, vai ficar aqui na grade da TV Câmara por um bom tempo, justamente para reforçar a importância e a necessidade desse ato que é doar sangue e doar vida. Perfeito, obrigado. Jordana, Douglas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa Vitalidade. Nós agradecemos. Obrigado. Chegamos então ao fim do nosso programa, que hoje alertou sobre a importância da campanha Junho Vermelho de conscientização para a doação de sangue. Nosso bate-papo foi com a biomédica Jordana Alves e o farmacêutico Douglas Fitarelli, profissionais aqui do Hemovida de Novo Hamburgo. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e pelo YouTube dessa emissora legislativa. Doe sangue e salve vidas. Até o próximo programa.